Olá a todos, meu nome é João Vitor Sanches, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Geografia e esse é mais um episódio do Geotalk na sua versão solo, porque a minha companheira Duda Moreno não está presente nesse episódio, mas nos próximos ela estará com toda certeza presente. Bom, nós voltamos depois de uma parada estratégica de gravar alguns episódios para falar de um tema que vem sendo bastante discutido pela opinião pública nas últimas semanas, que é a questão envolvendo o caos, a crise, ou queira usar qualquer outro termo, que vem ocorrendo no Afeganistão após a retirada ou fuga das tropas americanas e a retomada do país pelo poder do Talibã. Eu acho que fundamental para a gente poder entender essa questão, sem preferências políticas ou partidarismos ou uma visão estreita da situação, é fazer um resgate geográfico e histórico do que é o Afeganistão e de entender a que contexto se insere essa atual retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão. Acima de tudo, é necessário entender que o Afeganistão é um país localizado na Ásia Central e ele tem umas particularidades geográficas super interessantes. Ele é um país que não tem saída para o mar e é um grande enclave montanhoso em torno de outros países que no passado pertenciam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Afeganistão faz parte daquele conjunto de países que terminam em Istão, como Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão. O que significa esse sufixo istão, ou ão? Significa terra de. Então, portanto, o Afeganistão são terra de afegãos. A história do Afeganistão é uma história bastante complexa e começa exatamente no século XIX. Durante grande parte do século XIX, o Afeganistão ele foi uma colônia do Império Britânico e foi administrado de uma forma bastante violenta e radical pela potência britânica. Inclusive, o imperador do Afeganistão, que durante muitos anos comandou o país, foi nomeado pelo Império Britânico como principal tutor da região. De lá para cá, houve idas e vindas do Império Britânico sobre o Afeganistão. Se eu não me engano, até mais ou menos os anos de 1878, o domínio britânico se manteve no Afeganistão. Houve depois um intervalo e uma retomada desse domínio por volta do ano de 1890. O Afeganistão, de fato, ele se torna independente no ano de 1919, portanto, já no século XX. Então, a trajetória de democracia e de liberdade política no Afeganistão, além de recente, é muito instável. Depois desse processo, o Afeganistão ele começa a se constituir enquanto um Estado. E a criação do Estado do Afeganistão, ela não se deu pelas razões, digamos assim, normais ou pelas razões históricas, naturais, que se dá o processo de criação de qualquer Estado nacional. O Afeganistão ele foi criado única e simplesmente com a finalidade de impedir a expansão da Rússia czarista na Ásia Ocidental e Oriental. Lembrando rapidamente uma aula de história, a Rússia durante muitos anos teve como principal modelo político o czarismo, que é um modelo semelhante à monarquia que nós tínhamos no Ocidente durante os séculos XIV, XV e XVI. E a base do modelo czarista de governo era a sua expansão territorial e política sobre o continente asiático. E para frear essa expansão e, consequentemente, esse poder imperialista da Rússia czarista, o Afeganistão foi criado como uma espécie de Estado tampão. Um Estado tampão que é caracterizado por não ter saída para o mar, que é caracterizado por seu enclave montanhoso, mas que tem uma importância geograficamente falando muito grande, porque ele é super estratégico, estando ali literalmente no centro de grandes estados que orbitam ele ao seu redor. A situação do Afeganistão começa a mudar, sobretudo por volta do século XX, Seria mais precisamente no final dos anos 70. E aí a gente precisa entender primeiro o cenário do mundo naquele momento. O mundo vivia a Guerra Fria. Em linhas gerais, a Guerra Fria foi um conflito velado, não declarado entre os Estados Unidos e a União Soviética, numa tentativa de estabelecer a sua hegemonia política mundial. E na época, o Afeganistão, que era um país cuja proximidade geográfica se encontrava próximo aos países da União Soviética, ele teve como principal parceiro econômico, comercial, político, os países soviéticos. Então, por volta de todo o século XX, a principal influência política no Afeganistão era o comunismo soviético.
Em 1978, ocorreu no Afeganistão um episódio conhecido como a Revolução de Saur. O que vai ser a Revolução de Saur? A Revolução de Saur vai ser quando o governo soviético vai apoiar a derrubada do então presidente do Afeganistão, eu vou pegar aqui na colinha o nome dele porque de fato é um pouquinho difícil, que é o Mohammad Khan. O Mohammad Khan, que até então era presidente do Afeganistão, ele vai ser derrubado do poder pelo apoio do governo soviético e no seu lugar quem vai assumir vai ser o Nur Tarak e o Partido Popular Afegão. Lembrando que o Nur Tarak e o Partido Popular Afegão, todos eles tinham uma orientação próxima ao comunismo soviético. Então, em tese, essa revolução representou a retirada do poder tradicional do Afeganistão e a tomada de um poder comunista soviético no país. E, obviamente, mudanças sociais, políticas e econômicas foram feitas, né? Então, o Afeganistão, de uma certa forma ou de outra, ele se aproximou muito mais do modelo comunista soviético, né? Com transformações dos mais variados tipos. Seja a reforma agrária, seja a estatização da economia. E essas mudanças, que tinham como base a negação da religião, isso é um ponto importante, elas começaram a insatisfazer alguns grupos religiosos conservadores presentes no Afeganistão. Né, existia inclusive uma doutrina desse novo governo que era um apelo ao ateísmo, né, num país onde tradicionalmente a principal religião é o islamismo. Então esses grupos conservadores religiosos, sobretudo islâmicos, que habitavam o interior do Afeganistão, começaram a se incomodar com essas mudanças e com o caminho que o país estava levando rumo ao comunismo, né? Então, nesse sentido, eles começam a organizar uma série de movimentos dispersos de ataque ao governo do Afeganistão, sobretudo no interior e depois tomando as principais capitais do país. Esse grupo, até então, dissidente, ele recebeu o nome de Mujahideen. Mujahideen, traduzindo do árabe para o português, significam combatentes do Islã. E o grande objetivo deles era justamente estabelecer a jihad. O que seria a jihad? A guerra santa contra a União Soviética e restabelecer os valores políticos, sociais, econômicos e religiosos do Afeganistão. Diante desse processo, não houve outra alternativa para a União Soviética a não ser invadir o Afeganistão em 1979, dando início à Primeira Guerra do Afeganistão. A Primeira Guerra do Afeganistão ela vai ser bastante importante no contexto das demais guerras quentes que aconteceram durante a Guerra Fria, porque ela vai marcar o início da derrocada da União Soviética. Quando a União Soviética invade o Afeganistão, o principal objetivo delas vai ser neutralizar e eliminar esses militantes religiosos ultraconservadores que eram os Mujahideen. Mas sendo que tinha um pequeno porém nesse tabuleiro geopolítico. Esses militantes conservadores e religiosos começaram a ser apoiados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, interessados em diminuir a influência da União Soviética na Ásia Central e tentar desestabilizar a economia da União Soviética, começaram a apoiar esses militantes conservadores religiosos com o objetivo de lutar contra o exército soviético. Então, nesse tabuleiro, nós temos de um lado o regime comunista, nós temos do outro lado os Estados Unidos e no meio militantes religiosos ultraconservadores. Bom, a guerra se arrastou aproximadamente por cerca de 10 anos. Oficialmente ela acabou no ano de 1992, mas a partir do ano de 1985, o então presidente da União Soviética, líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele inicia o processo de retirada das tropas soviéticas do Afeganistão e permite que o exército afegão, que havia sido constituído durante a guerra, pudesse controlar o poder do país. Bom, o resto é história. Nós sabemos que a guerra oficialmente acaba em 1988, quando todas as tropas soviéticas são retiradas, né? A União Soviética foi a maior perdedora desse conflito, porque teve que gastar muito dinheiro com armamento e exército, dinheiro esse que a União Soviética não tinha, que fique claro, e isso culminou com um episódio histórico que foi o desmembramento da União Soviética e o fim da Guerra Fria. É interessante notar que com o fim da guerra, os Mujahideens, eles começam a ter um poder político tão grande que eles acabam derrubando o presidente do Afeganistão. Isso no ano de 1992.
E a derrubada do presidente do Afeganistão vai fazer com que esse grupo fundamentalista religioso, que até então era super marginal politicamente falando, que não tinha uma importância muito grande, apenas então somente realizava ataques ou pequenos processos de luta isolados no país, se constituísse num grupo fundamentalista religioso. Bom, aí a gente passa um pouquinho no tempo e entra o ano de 1996, o ano em que o Talibã, de fato, se concretiza como a principal força política e, consequentemente, ultraconservadora do Afeganistão. É interessante notar que Talibã, traduzindo do árabe para o português, significa estudantes. Grande parte dos líderes e grande parte dos seguidores do Talibã eram estudantes que estudavam, frequentavam as escolas conhecidas como massadras, né? Massadras são as escolas religiosas em que grande parte dos adeptos da religião islâmica aprendem o Corão durante vários períodos de tempo. E o objetivo isso é muito similar ao que vem acontecendo com o Brasil nos últimos anos, o objetivo do Talibã era justamente recuperar os valores éticos, morais e religiosos que, segundo eles, o Afeganistão estava perdendo. O objetivo do Talibã era, de uma certa forma ou de outra, fazer com que a palavra santa, né, através da jihad, pudesse se consolidar e se constituir no Afeganistão. E aqui eu abro um adendo dizendo que o Talibã é uma milícia de extrema-direita, muito semelhante às diversas milícias de extrema-direita que atualmente se consolidam e se espalham pelo mundo, né? 96 é um ano super importante porque a partir de 96 o Talibã ele toma a capital Cabul. E quando ele toma a capital, ele literalmente tomou todo o país, obviamente. E eles começam a impor a lei islâmica de forma lateral e de forma bastante violenta. Bom, e aí eu acho que é de consenso geral, né, uma das primeiras medidas que o Talibã toma é o ataque frontal ao direito das mulheres, a impossibilidade, por exemplo, das mulheres afegãs saírem de casa não acompanhadas de homens, ou a impossibilidade das mulheres usarem roupas até então que não sejam a burca ou o niqab, a proibição, inclusive, das mulheres de dirigir em automóveis e outras proibições no campo dos costumes, como, por exemplo, não ouvir música, não assistir televisão, enfim. Então isso mostra como é um regime de terror que, isso, geograficamente falando, é muito interessante. Porque eles começam a atuar no interior do Afeganistão, onde esse discurso é muito mais forte por causa do conservadorismo típico das áreas do interior do país, e aos poucos vai tomando a capital e as principais cidades do país. Bom, e aí mais uma vez eu dou um salto na história e chego ao ano de 2001, né, o ano de 2001, que entra para os anais da história pelo acontecimento ocorrido no dia 11 de setembro de 2001, que foi o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, arquitetado pela Al-Qaeda e na época pelo seu principal líder, o Osama Bin Laden. E lembrando que na época o Bin Laden, embora afiliado à Al-Qaeda, ele recebia apoio material, militar e bélico do Talibã. Né? Inclusive, durante os atentados do 11 de setembro, o Bin Laden ele se escondeu no Afeganistão com apoio do Talibã. E imediatamente após o 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, ele lançou a sua chamada Guerra ao Terror, que foi uma espécie de uma diplomacia norte-americana bastante violenta, na qual ele afirmava que o país que oferecesse um risco político aos Estados Unidos, ele deveria ser invadido, ele deveria ser neutralizado e ele deveria ser eliminado. Então, nessa esteira, ele elegeu os principais ameaçadores dos Estados Unidos, que era a Coreia do Norte, o Irã, Cuba e o Afeganistão. E como o Bin Laden estava escondido no Afeganistão sob a proteção do Irã, do Talibã, nada mais justo que os Estados Unidos invadissem o Afeganistão. E assim aconteceu, meses depois do 11 de setembro, salvo engano em outubro e novembro, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, iniciando uma das guerras mais longas do país desde a Guerra do Vietnã. E aí, o resto é absurdo, né? E aí a gente chega aos dias de hoje. O grande objetivo dos Estados Unidos, embora o Joe Biden tenha mentido publicamente na declaração que ele deu à nação americana na última semana, o objetivo dos Estados Unidos estava dentro de um contexto político na época conhecido como construção da nação.
né, que era justamente uma filosofia americana que acreditava que os países que, segundo eles, não eram democráticos ou eram países falidos, deveriam receber apoio americano para que houvesse a reconstrução da sua democracia. E assim foi com vários países do Oriente Médio, foi com vários países da Ásia Central, inclusive com o Afeganistão. Então, quando ele fala que o objetivo dos Estados Unidos não era construir uma democracia no Afeganistão, é mentira, porque isso fez parte do projeto político americano durante grande parte da década de 90 e da década de 2000. É completamente surreal que a maior potência econômica do mundo tire seu corpo e se exima de responsabilidade pelo que está acontecendo no Afeganistão, sendo que, obviamente, a culpa é total dos Estados Unidos, né? Pelo simples fato de ter durante muitos anos financiado e apoiado esses grupos extremistas ultraconservadores e simplesmente por ter abandonado o país depois de 10 anos, explorando as suas riquezas naturais e econômicas e devastando a população. Saiu um estudo feito na verdade, um indicador realizado pela agência de notícias, acho que foi a Associated Press. O saldo geral de militares norte-americanos mortos durante a guerra do Afeganistão está algo em torno de 2.500, enquanto o saldo geral de civis afegãos mortos está em torno de 11 mil. Então isso mostra claramente que essa guerra foi completamente nociva para os civis afegãos. Então, depois dele ter destruído o país, de ter reduzido literalmente todo o sistema político do país e toda a estrutura territorial e social do Afeganistão a pó, eles abandonam e agora dizem que não tem absolutamente nada a ver com isso. E a própria democracia que eles implementaram no Afeganistão é uma democracia bastante questionável, porque eles quiseram transpor um modelo tipicamente americano para uma região que tem uma complexidade histórica e política muito grande. Elegeram até então um presidente que não tinha nenhum tipo de proximidade popular, mas segundo os interesses puramente norte-americanos, e é isso. Então é assustador, é no mínimo bizarro, até então os Estados Unidos disserem que não tem absolutamente nada a ver com isso. É também do outro lado assustador, né, que pessoas no Brasil, partidos políticos, enfim, formadores de opinião, celebrem esse episódio da retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão como uma vitória contra o imperialismo. Eu não encaro como isso, mas eu encaro como a simplesmente falta de noção da pessoa de dizer que isso representa uma derrota para os Estados Unidos. Nem um pouco representa uma derrota para os Estados Unidos. Representa justamente o fim de uma era para um país que se beneficiou demais com uma guerra, gastou muito, mas se beneficiou em vários outros aspectos com essa guerra e simplesmente agora não tem mais nenhum interesse e vai embora. Então isso não é a derrota dos Estados Unidos, como algumas pessoas estão alardeando. Isso é simplesmente uma mudança de estratégia. Uma mudança de estratégia que começa no ano de 2018 com o Donald Trump, né, quando pela primeira vez um presidente americano senta à mesa para negociar com os líderes do Talibã e é continuada até então com o presidente Joe Biden. Então isso mostra que o Biden está dando continuidade à política externa do Donald Trump e, resumindo, como diria minha avó, os dois ambos são farinhas do mesmo saco, sendo que um republicano e outro democrata. Mas o que vem suscitando mais discussões, e isso é uma coisa realmente bastante complexa, é a questão dos direitos humanos, sobretudo o direito das mulheres, né? Nas últimas semanas, várias imagens, vídeos circularam mostrando mulheres sendo assassinadas, né? A população afegã desesperada tentando fugir pelo aeroporto de Cabul, né? Se agarrando aos aviões, caindo dos aviões, é uma coisa assustadora. E começa-se uma discussão, uma ampla discussão a respeito da questão dos direitos humanos e uma visão bastante ocidentalizada sobre a questão feminista e sobre o movimento feminista oriental. Será que de fato a salvação dessas mulheres vem pelo Ocidente? Será que de fato a lógica e a atuação do movimento feminista ocidental se aplica às dinâmicas de organização do movimento feminista oriental? Será que o movimento feminista oriental é tão inexpressivo a ponto de precisar até então do apoio, da conduta e da proteção do movimento feminista ocidental ou de organizações? Então é importante pautar também essa discussão. Esse discurso salvífico, esse discurso salvador é bastante complicado. E, de maneira geral, eu acho que para finalizar é importante também destacar, e isso daqui vai uma reflexão acima de tudo,
que o Talibã não surgiu da noite para o dia. Ele foi construído de acordo com inúmeros fatores, né, que culminavam com o discurso ultradireitista, com o discurso extremista, com o discurso ultraconservador, com o discurso de ódio às minorias. Né? E é um discurso muito semelhante, inclusive, com o que o Brasil e outros países do mundo, como a Polônia, né, o próprio Estados Unidos, nos últimos anos vem acontecendo. Então eu acho que o Afeganistão e o que está acontecendo lá é um prenúncio de como, né, políticas autoritárias, líderes autoritários e um conservadorismo religioso em excesso pode levar o país ao caos e pode levar a toda a desestruturação de um sistema estatal e político. Né? E, para finalizar, eu acho fundamental, diante de tudo isso, ressaltar o aspecto ultraconservadorismo e extremismo religioso não é sinônimo de islamismo. Aliás, o islamismo, em suas bases religiosas, é uma das religiões mais pacíficas que existe no mundo. Assim como toda e qualquer corrente religiosa que existe, seja o cristianismo, seja outras religiões de matriz oriental, existem extremistas, existem ultraconservadores, existem pessoas que, de uma certa forma ou de outra, modificam, né, as bases e os dogmas dessas religiões. Então, não confundir o islamismo com o extremismo, ultraconservadorismo e eliminação das minorias, né? Muito pelo contrário. É uma das religiões mais pacifistas, que prega, enfim, dogmas de compartilhamento, de união e de amor. Então, a situação provavelmente deve piorar muito. O Talibã volta ao poder pregando uma espécie de pragmatismo político, né, dizendo que não vai ser tão violento como foi no passado e tentando, inclusive, construir pontes diplomáticas. Né? Para vocês terem uma ideia, nessa semana, a Rússia, a Turquia e o Irã, né, e a China já iniciaram possíveis discussões para uma aproximação diplomática com o Talibã. Né? A China interessada em aumentar a sua influência geopolítica e econômica na Ásia, e a Rússia também tentando reforçar esse seu poder geopolítico na região. Né? Mas, enfim, o que vai vir é história, mas eu acho que é muito importante para a gente observar, né, como os fundamentalismos de todos os tipos são muito perigosos e podem acabar com toda a estrutura e com toda uma formação social. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima semana com mais um episódio.